That's a good point. Well, it must have been him, right? So let's assume that Hifumi was still alive in the nurse's office. He pretends to be dead. Then when he's alone, he wipes his glasses clean so he can see. Then he stands up and walks out on his own 2 feet. And with that, the impossible task of moving his copious corpse becomes possible, wouldn't you say? But then, if he was just pretending to be dead... What was with all that blood? Was it paint or something? The fridge in the nurse's office contains packs of blood for emergencies. He probably used one of those. He figured if he was gonna play dead, he should go all out, so he just dumped it everywhere! But he got crazy with it and had to wipe his glasses off when he was done! God, what an idiot! And if Hifumi was still alive at that point, the disappearance of Taka's body is easily explained. It should be perfectly obvious who must have moved Taka's corpse. Quem moveu o corpo do Taka foi... Só pode ser ele. I got it! It could only have been Hifumi. While we were all gathered in the nurse's office, he went to the equipment room and took Taka's body. That also explains how the door to the repository got locked. The door was locked? Well, after the bodies disappeared, we all went looking for them, right? So me and Sakura headed for the repository. But when we got there, the door was locked. And the repository door can only be locked from the inside. Which means when Hina and Sakura got to the repository, someone was already inside. And it could only have been Hifumi, who just finished stashing Taka's body there. He convinced us all he was dead, and when he saw his chance, he dragged Taka's body to the repository. So, Hifumi wasn't just another victim in this case. He was one of the assailants. But that means he took part in the murders. I just can't believe it. If you're having trouble, would you like me to show you one more piece of evidence? There's more? Oh, absolutely. The single biggest fact pointing to his involvement has yet to be revealed. You know what I'm talking about, right, Makoto? The item he took off of Taka's lifeless body? Entendi. O item que o Hifumi roubou do Taka? Espera, por acaso ela quer dizer... I got it! You're talking
thinking about the note Hifumi had hidden away, aren't you? Note? That's right. We found it stuffed in his pants. What? In his... pants? Yes, his pants. Okay, well, forget about the pants for now. And take a look at what the note says. Eu achei um buraco como uma passagem secreta. Eu consigo ver o lado de fora. Provavelmente uma saída. Seria ruim se o Monokuma descobrisse. Então não fale com ninguém. Me encontre na sala de física às 6h30. Perdão, às 6 da manhã. That's the note I was telling you about. The one that told me where to go. Huh? Wait, this one's a little different. In my note it said, Monokuma can't find out, so don't tell anyone else for now. Let's meet in the rec room at 1 a.m. I see. Then this note isn't the same one Hero got. It's not the same? In other words, the killer got in touch with another person besides Hero. And that person could only have been... I got it! That's right! Taka! The killer used this note to draw out Taka and murder him. Hello? Over here! Objection! Objection! I don't really understand what's going on, but Hifumi had that letter, right? So whoever wrote it wasn't drawing out TikTok, they were drawing out Huffy! Just to be clear, TikTok is Taka and Huffy is Hifumi, right? Ugh, yes! Why must you ruin it every time? A Genocide consegue ser bem assustadora. Mas não posso desistir agora. Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok! O tempo mencionado no bilhete tem uma dica escondida nele, em algum lugar. Eu posso sentir. Huffy had the note, right? Then the person it was intended for must have been Huffy! But remember what the note said. What time did it say to meet? 6 a.m., I believe. The time doesn't matter! The note has nothing to do with TikTok!
the note said. Ah, entendi. Não, passei demais. But remember, what time did it say? 6 a.m. The time doesn't matter. The note has nothing to do with TikTok. No, that's wrong. No, there absolutely is a connection. What the hell are you talking about? The note said to meet at 6 a.m., which is the same time Taka was murdered. We've already proven that using his wristwatch. But there's more. Look where the note says to meet. The equipment room, right? Which is where Taka was killed. I see. So, Taka was murdered at both the time and place written in the note. I think that should be plenty to show that this note was definitely meant for Taka. Well, when you put it like that. No further objections. Then someone used that note to trick Taka. Just the same as me. The culprit really is a cold-blooded monster. Telling people they found a way out. But if they gave the note to Taka, what was Hifumi doing with it? Stuffed down his pants, no less. Most likely, Hifumi stole it off Taka's corpse after he died. Huh? He stole it? Where's your proof? Go ahead, show us. A prova que mostra que o Hifumi pegou o bilhete do Taka após sua morte é o pedaço de papel do Taka. I got it! When I searched Taka's body, I saw that his lifeless hand was gripping a small scrap of paper. If I'm right about this, the sheet of paper this piece came from is... I knew it! It fits perfectly with the note we found hidden on Hifumi. Then Taka's scrap and Hifumi's note. Yup, they're from the same piece of paper. Hifumi had the note meant for Taka, while Taka's corpse still grasped a small piece of that note. There's only one way to explain it. Taka died clutching the note. Hifumi tried to free the note from his death grip, leaving behind only one small scrap. Did I get all that right? That means Hifumi knew the note was important. Exactly. Which proves that he was an accomplice in the murder. Whoa. Yeah. After seeing all this, Hifumi was super involved in this whole thing for sure. In fact, he was behind the whole thing. In fact, he's still alive. Sorry, no. When we found him in the repository, Hifumi was truly and completely dead. The second body discovery announcement proves that. So then, who killed Hifumi? Whoever did is the mastermind, the true killer.
killed in the repository. So he must have been killed not long after transporting Taka's body. So, he must have been killed after Taka's body vanished, but before we found both bodies in the repository. During that time, we'd all split up and were searching for Taka's missing body. In other words, during that time, none of us have alibis. Wait, but me and Sakura were together. Stop trying to steal the spotlight, you stupid walrus! Who are you calling a walrus? Anyway, when they were killed bothers me too. But there's something that's been bothering me even more. And what might that be? The weapon they used to kill Hifumi! A weapon? Yeah, cause I mean, according to the Monokuma file, the way Taka and Hifumi were killed was almost the same, with them having similar fractures. Foi a coisa mais inteligente que ele falou durante todo o jogo, até agora. But Justice Hammer 3 and 4 were still laying around in the nurse's office and equipment room, right? So if Hifumi was killed in the repository, the culprit would have had to grab one of the hammers, kill Hifumi, then put the hammer back where they found it. But wouldn't that be seriously risky for him? I'm surprised. It seems there's some semblance of a brain knocking around that skull of yours after. Tá vendo? Até o Byakuya falou disso. Hell yeah, it's packed in there good and tight. Cheia de fumaça. He's right, though. I don't understand it either. The Monokuma file makes it clear that they were killed using similar instruments. But if the hammers were already laying around those other rooms... So the question is, how could the culprit have gotten their hands on either of the hammers? Personally, I haven't a clue. So which hammer was used to attack Celeste? Number 1 or number 2? Those were accounted for in other rooms too. And I don't think either one is big enough to kill someone. Then, Is it not possible they used a different weapon? I don't think it is possible. They were both killed with the same kind of thing, right? So then, what was used to kill Hifumi? A não ser que a gente descubra o que foi usado de verdade para matar o Hifumi, nós nunca vamos conseguir chegar à verdade por trás desse crime. Então, tenho que fazer o que for preciso para responder essa pergunta.
What was used to kill Hifumi? Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Well, whatever it was, there's one thing we have to figure out. How was the culprit able to move around so freely with the weapon? How did nobody witness them carrying it? Sounds like a Justice Hammer 5 is about to make its appearance! Check out murdergear.com/hammertime for more info! Well, one thing seems pretty clear. The murder weapon had to be one of the Justice Hammers! And, that's about it. De fato, que o Taka e o Hifumi foram mortos com armas parecidas. Eu acho que eu entendi. Hifumi? Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Well, whatever it was, there's one thing we have to figure out. How was the culprit able to move around so freely with the weapon? How did nobody witness them carrying it? Sounds like a Justice Hammer 5 is about to make its appearance! Check out murdergear.com/hammertime for more info! Well, one thing seems pretty clear. The murder weapon had to be one of the Justice Hammers! And, that's about it. Nossa, Junko existiu, né? É, por um breve momento, sim. What was used to kill Hifumi? Was it Justice Hammer 3? Maybe Justice Hammer 4? Ué, Well, whatever it was, there's one thing we have to figure out. How was the culprit able to move around so freely with the weapon? How did nobody witness them carrying it? Sounds like a Justice Hammer 5! tá, entendi. Check out murdergear.com/hammertime for more info! Well, one thing seems pretty clear. The murder weapon had to be one of the Justice Hammers! No, it's wrong. The murder weapon wasn't a Justice Hammer at all. No, it was something completely different. But, seriously? A different weapon? Specifically, a hammer from the repository. The killer could have easily used that to kill Hifumi. Now, all the hammers in the repository were covered in flecks of grit and debris. But for some reason, one of them had been scrubbed clean. And the reason it had been scrubbed clean was most likely because it was used to commit murder. If the hammer got covered in Hifumi's blood, of course they'd have to clean it off. I'd also like to point out that the repository has all kinds of hammers. Big ones, small ones, and even some flat mallet-like ones. I think whoever made the Justice Hammers used those as a basis for their design. If that's true, that would explain the Monokuma Files note about the wounds being similar. So Hifumi moved Taka's body to the repository, where someone then used a hammer to kill him. Whoever did that is the true killer. The one Hifumi was working with. And the one who betrayed him. Hold on a moment. I still think it's strange to assume someone was working together with him. The way the graduation rule works, there is no benefit to helping someone else carry out a murder. So the idea that anyone would work together like that is simply ludicrous. We talked about this, did we not? Cúmplices estão fora de questão. Ela está certa. Esse deveria ser o caso. Deveria ser, mas
Ok. Based on the rules that have been laid out for us, even if more than one person is complicit in the murder, only the one who actually carried out the act can graduate and survive. Assuming the rule holds true, it is simply impossible that two people work together on this. That is how the rule was explained to us. But that only really applies if there's one murder, right? In this case, however, there were two murders. Série diz que não é possível que tenha um cúmplice. Mas será que é isso mesmo? Não, e eu entendi o porquê. That have been laid out for us, even if more than one, only the one who actually, assuming the rule holds true, it is simply impossible that two people. That is. But that only really applies if there's, in this case, however, there were two murders. Based on the rules that have been laid out for us, even if more than one person is complicit in the murder, only the one who actually carried out the act can graduate and survive. Assuming the rule holds true. Mas aí que tá, né? Since there were two murders, it's at least plausible that more than one person was involved. What do you mean? If there'd only been one murder, then yes, the idea of an accomplice isn't really worth considering. Naturally, if only one person can be saved per murder, an accomplice has no risk versus Eu ia entregar reward quando benefit. vocês acharam o corpo antes, mas eu imagino. Ups. Risk versus reward benefit? Experimentos. The payoff for working together. The reward that balances out the risk of taking part in a scheme. There's no point in being someone's accomplice if there's no benefit to you. However, if there were some potential mutual reward for the risk, then cooperation becomes possible. You're saying that two people could act as each other's accomplices to commit two separate murders. I think that's what the true killer told Hifumi. They would each have an accomplice for their crime. And based on the case's events, Hifumi would have been the first one to act, murdering Taka. They made him carry out the first murder so he couldn't back out of helping them later on. So in this case, there wasn't one single person committing multiple murders. Instead, each person killed someone, creating two separate incidents. And it only looked like one person because that's how the true killer designed it to look. A single suspicious individual, a similar weapon used in each crime, disappearing bodies. By creating one seamless set of circumstances, they made it look like one person was behind it all. The mastermind picked their target and managed to convince him to go along with their plan. And then, to avoid the no accomplices rule, they simply killed their accomplice. Which, if true, means that betraying Hifumi was part of the plan from the very beginning. That's just awful. How could anyone be so cruel? You think so? I can't help but admire its cunning. Still, their choice of accomplice seems odd. A característica mais importante desse incidente era o fato de que dois crimes foram disfarçados como um. E eu tenho certeza que a Kyoko já tinha descoberto isso desde o começo.
E é por isso que ela nos disse para pensar nas mortes como incidentes separados, e não um assassinato em série. Você é fora do comum, Kyoko. Talvez até demais. De uma forma quase inacreditável. I understand how an accomplice could be involved, but then who was the one pulling Hifumi's strings? That's problem numero uno right now. O verdadeiro culpado, a pessoa que controlou o Hifumi e planejou esses dois assassinatos. Tudo que nós discutimos até esse ponto, cada detalhe desses crimes, juntando tudo, só tem uma pessoa que poderia ser. É muito óbvio, é muito óbvio. A pessoa que nos fez... Essa pessoa, ela manipulou não só o Hifumi, né? Mas o caso inteiro. Desde antes do tribunal até agora. Ou melhor, estava tentando, né? Bom, só pode ser você, Celis. Here's my answer. It was Celeste. Ah, so I'm the suspicious individual now, am I? I really do hate this kind of joke. A joke? I wonder. So what you are saying then is that I specifically chose to work together with Hifumi. The idea that I would choose to spend any amount of time interacting with him, that I would go within 10 feet of that Shit for brain fat, lazy, worthless, goddamn idiot! Pardonnez-moi. Just to be clear, there is evidence to support it. Is that so? It is. Throughout the investigation, there was certain behavior that was common only to the two of you. Considering what we've learned so far, it only further proves that the two of you were working together. Algo que apenas o Hifumi e a Celis fizeram. Será que eles... Ué, não é isso? O que mais eles fizeram? É verdade! Porra, viajei! The behavior they had in common has to do with the suspicious individual in the suit, doesn't it? The only ones who ever actually saw Robo Justice firsthand were Celeste and Hifumi. Shush. The adults are talking now. Sorry. As he said, only Celeste and Hifumi ever laid eyes on the costumed individual. If we accept that Hifumi was one of the culprits, we can't help but suspect what Celeste has said as well. Are you saying everything they told us was a lie? After taking Hifumi to the nurse's office, we all began our search for this individual, correct? And not too long after that, do you remember what Celeste said? Eu vi
uma sombra. Havia uma sombra se movendo no topo das escadas. We headed to the second floor specifically because of what she claimed to have seen. Next, to draw us all to the physics lab up on the third floor, She let out a blood-curdling scream. and when we'd all come to see what was wrong, what was it she said? O que aconteceu, Celes? Isso foi um grito um tanto exagerado vindo de você. Eu vi ele, o louco na fantasia. Quando eu gritei, ele fugiu. Eu estava bloqueando as escadas, então ele virou na esquina no fim do corredor para a esquerda. Once she'd done her job of getting us all up to the physics lab, it was time for her partner to get to work. Hã? O que? O que? Veio lá de baixo. O que significa que o grito veio do Hifumi, da enfermaria? Droga, vamos voltar pra lá. It was to get us to divide into two groups. So that we would discover both bodies at the same time? In fact, Celeste was precisely the one who proposed that we split up. Nesse caso, vamos nos separar em dois grupos. Aliás. Vou ficar aqui. Vai ser mais divertido. Então, Makoto, Hina e eu iremos para a enfermaria. E Touko, Byakuya e Sakura ficarão responsáveis em capturar o louco. Well, if Celeste and Hifumi were working together, all those chance events suddenly become connected. And on top of that, that piercing cry of yours early on. That was to signal Hifumi, wasn't it? It was your way of telling him, we're on the third floor. Everything's going according to plan. Why else would you let out a scream that could have carried across the sea? I just realized another strange thing. When we found Hifumi in the nurse's office, who we now know was only pretending to be dead, Nunca que passaria pela minha cabeça que o Hifumi seria assassinado. Celeste, you were the first one to say he'd been murdered. You wanted to make sure we wouldn't have any doubt in our minds. I don't believe it. Everything. The whole thing was one big act. Hina, you were with Celeste when Hifumi's body disappeared, right? Yeah. I was feeling kinda sick, so Celeste took me to the bathroom. Wait! Then that was... She wasn't worried about you. She just saw a chance to help Hifumi sneak out of the nurse's office. Each piece isn't much by itself, but start putting them together and the picture gets very ugly indeed. Wouldn't you agree, Celeste?
have no idea what you mean. Don't bother trying to deny it. You made one fatal mistake. Oh, did I? I didn't even catch it myself when you first said it, but looking back, I can say that that one little slip-up was your undoing. What are you talking about? I'm talking about what you said after Hifumi's body disappeared and we returned to the nurse's office. É como se ele estivesse jogando um jogo. Ele está gostando de nos ver correndo por aí, confusos e com medo. Nesse ritmo, vamos ser todos mortos. Vamos ser mortos, como eles. I remember her saying that too, but I don't understand what's so strange about it. Eu tinha percebido isso. Pior que eu tinha percebido isso. Then pay attention. Sakura, Toko, and I were first to discover Taka's body in the equipment room. Then Makoto showed up and told us Hifumi had been killed, so Sakura and I left with Makoto. Once we were in the hall, we ran into Celeste, and the four of us headed to the nurse's office. Now, the entire time we were together, none of us said anything about Taka being dead. Think about it. Celeste's comment doesn't make sense. It was completely out of place. Yeah, I see what you're talking about. Although I don't really get what it means. You hear that, Celeste? Everyone's having some trouble understanding. Could you repeat what you said? If you're really not the culprit, you shouldn't have any problem repeating it, right? Do que Byakuya está falando? Quando ele diz que algo que a série disse estava fora do comum. All I said was, they must really be enjoying this. Enjoying the sight of us standing around, frightened and confused. They must be positively elated. We are all going to die here. We are going to die, just like those guys died. And that is all I said. And that's all it takes to finish this. It's obvious, isn't it? What was so strange about Sim. Celeste's comment? Eu entendi. Quando Sally disse aquilo, ela ainda não sabia. Significa que a afirmação problemática é... Eu entendi perfeitamente bem. They must really be enjoying this. Enjoying the sight of us standing around, frightened and confused. They must be positively elated. We are all going to die here. We are going to die, just like... Não tinha como ela saber que o Taka estava morto. Ou seja, não tinha como ela saber que haviam sido dois There's no assassinatos. reason Celeste should have said, just like those guys died. When she said that, none of us had told her Taka was dead. Exactly. And we didn't run into her until after we were all out in the hall. So there was never any chance for her to have seen his body in the equipment room for herself. So how did you know, Celeste? How did you know more than one person had been killed? And how did you know they were both guys?
Então, eu não tenho. Cara, pior que eu não tenho certeza. Eu lembro que em algum momento você percebeu um negócio assim. Mas aí que tá. Eu realmente não sei se foi um erro de tradução ou se foi de fato isso. Entendeu? Eu lembro que você comentou comigo isso. Mas eu não tenho certeza. Mas digamos que sim, realmente. Às vezes pode simplesmente ser erro dessa tradução horrorosa. Ou um puta detalhezinho que muda o caso inteiro, como esse. You all have such vivid imaginations. You know that? Imaginations. You claim that I was lying when I told you about the suspicious person I saw. Then what about the picture I took? How do you explain this picture of the costumed villain dragging Hifumi away? It has to be some kind of setup, right? So let's put the suit on, and then she used the camera's timer to... Have you so quickly forgotten? You are the only one who could have possibly fit into that suit. Plus, I happen to know that this particular camera does not have a timer. In other words, it is an unassailable fact that this is a picture of Hifumi being dragged away. If everything I told you was a lie, how can this picture exist? Simple. Are we sure that's really a picture of the suspect dragging Hifumi away? What could you possibly mean by that? Surely there are other explanations than the one you've offered up. No, there is no other explanation. O que seria essa outra coisa que aconteceu? Se a foto não é do Hifumi sendo sequestrado pelo robô justiceiro, então o que está acontecendo na foto de verdade é que... I got it! It's not a picture of the suspect dragging Hifumi away. I would say it's a picture of Hifumi dragging the suspect away. That's certainly within the realm of possibility. The one being dragged off in that picture isn't Hifumi, but the person in the robot suit. We've simply been led to believe that it's the other way around. And the strange costume might only exist to lead us astray even farther. If you saw someone wearing something like that in this situation, of course you'd notice and be suspicious. That's what happened! You put me to sleep and made me out to be the bad guy in all this! Such a thing is utterly impossible. Hifumi was dragging him away? Ridiculous. Is it? I don't think it's ridiculous at all. Then shut your mouth and allow me to educate you.
Será que existem mesmo provas de que não era possível o Hifumi ter sequestrado o louco? You dressed me up in that suit after I passed out. Then you just draped me across Hifumi and had him carry my weight. You tried to make me look like the bad guy. Like I said, ridiculous. As you can see in the picture, the suspect is standing perfectly upright. If the person inside the suit was unconscious, there's no way they could stand up straight like that. Then the fortune-telling idiot is the culprit after all. No way! Ah, entendi. Tá. É, ele vai falar, né? Não, isso não é verdade. Há contradições no depoimento da Celes. Assim, óbvio que, né, mas eu já entendi. Then you just draped me across Hifumi and had him carry my weight. You tried to make me look like the bad guy. Like I said, ridiculous. As you can see in the picture, the suspect is standing perfectly upright. If the person inside the suit was unconscious, there's no way they could stand up straight like that. No, it's wrong. No. Even if the person inside the suit were unconscious, they could still stand up like that. Because that Robo-Justice suit had a certain characteristic. A parte de trás não dobra. Essa é uma falha técnica e tanto. That's right! They totally made a mistake when they made it, so it couldn't bend at the waist. I'm not so sure that was a mistake. I think the suit was designed from the beginning to be used the way it was. Celeste and Hifumi took the suit they'd specially designed and stuffed Hiro into it. That's how they were able to fake that whole thing. The point of it all was to make us believe whoever was in the suit was to blame. Well then, I suppose this is checkmate. Don't make me laugh, you idiot! What do you mean, checkmate? Celeste? Clearly, you want to cram me into your little guilty box. Well, there's one little problem. Have you already forgotten what Hifumi told us as he lay dying? Ei, Hifumi, quem que fez isso com você? Quem tentou te matar? Quem é o culpado? Culpado? Eu sei.
o nome do culpado. Eu lembro. Mas Yasuhiro. When we asked him who had attacked him, his answer was quite clear, was it not? He said, and I quote, Yasuhiro. In other words, Yasuhiro Hagakure! Right, but my name isn't really Yasuhiro. It's actually Taro. Your confusing statements don't make any sense. You're only making things more complicated. He did say Yasuhiro, but are we sure he was really pointing the finger at Hiro? What the hell are you talking about? I'll burn you alive! Kyoko, what do you mean by that? Think back to how Hifumi used to talk to us. How did he refer to each of us? Ele chamava todo mundo pelo nome completo. Ele falava Mr. Makoto Naegi. I got it! That's right! Our last names! He called us all by our last names! Exactly. I know I heard him say Mr. Naegi more than once. Foi exatamente a mesma coisa que eu falei, Kyoko. Obrigado. So if Hifumi did mean to say Hiro's name, he would have said his last name, Hagakure. I'm sure it was just incidental. By chance, his first name. Indecent? Don't talk. Random chance. Now isn't that a convenient explanation? No. There's no reason to think he would have said the name any different than normal. But he must have run out of energy before he could say any more. So Hifumi was trying to tell us the last name of whoever killed him? But the name he said doesn't apply to anyone here. Well, no. Hold on. There's one person it could apply to. And that's Celeste. She never actually told us what her real name is. What did you just say? To think you'd take your false accusation so far, I don't know whether to laugh or spit! Come on! Enough with your idiotic blather! Yasuhiro is a loser's name! Do I look like a loser to you? Well, do I? What? I think I've earned the right to be a little on edge. Okay, then fill us in. What's your real name? Make sure your ear holes are wide open and listen up! My real name is Celestia Ludenberg. Could you please stop making me repeat myself over and over again?
Hifumi was trying to tell us. Eu entendi tudo. He wanted us to know the killer's last name, Yasuhiro. If there's one person here who might have that last name, It would have to be you, Celeste. You haven't told anyone what your real name is. how many times do I have to tell you? My name is Celestia Ludenberg, god damn it! How long do you plan to go on pretending? I'm not pretending. It's the truth. And since you have no way to contradict me, No, it's wrong. That's it. The handbook. what? Anytime you turn your handbook on, it shows the owner's name when it boots up, right? Monokuma told us all about it before. Não vai perder seu Electro ID ou algo assim. É uma parte indispensável da sua vida aqui no colégio. Quando você ligar ele, ele mostrará seu nome completo. Então se assegure que você está com o Electro ID certo. Afinal, esses bebês podem ser usados para muita mais coisa além de identificação. So all we have to do is check our handbook, and that'll clear up everything. That's how we can find out Celeste's real name. That's an invasion of privacy. I refuse to cooperate. Celeste, can you please just tell us what really happened? Please, just tell us. Even when I'm put in check, it's just my nature not to give up. Because until the game's over, you never know what might happen. Fine then. Let me settle it. Let me go over the case again, from the beginning, and shed light on all your crimes. And that'll bring everything to an end. Tá, ok, calma. O Hifumi, né? Certo. Primeiro, eles foram se encontrar. Essa foto é muito boa. Já no ato 2, o que eles fizeram foi ver o que pode se encaixar aqui. 1 da manhã, sim, que foi isso que o Hifumi não, que o Yasuhiro disse. Que o bilhete dele dizia isso, né? E aí o Yasuhiro entrou na sala, foi desmaiado, correto? Então colocaram as coisas, a roupa nele. Então tirar a foto, né? Câmera. Então, nota 3. Ele olhou o relógio e o Hifumi matou ele. Ah, o relógio dele que quebrou. Então... o martelo 4, é verdade.
A Sakura questionou isso. Por que que ele foi logo 4? Então, começou a investigação. Investigação não, né? Mas nós começamos a procurar por eles. A Celeste mostrou a foto. E aí a gente foi atrás do Hifumi, né? Aí ele tava todo fudido. Tem o que colocar aqui? Talvez o martelo? Não, o 3 não foi o dele. O dele foi o 2. O que eu posso colocar aqui? Ah, o 2 aqui, ó, isso. O primeiro é o da Celestia. O segundo é o do Hifumi. O terceiro... Eu não lembro qual é o terceiro. Ah, o terceiro foi o que matou ele lá embaixo. Agora eu lembrei. Tá. Perdão, calma. Ato 5. Isso, exatamente. Tá, cadê? O dele foi o ato 3. Foi quando ele aparentemente morreu. E todo mundo achou... É, exatamente. Ok. Ato 6. Ele pegou o Taka, enrolou, colocou lá no negocinho. E... O que ele fez? Ah, aqui ó, empurrou. Aí deixou o negócio lá no negócio. E aí ele ficou todo titirico-tico. E aí... Ela matou ele? É, matou. O que foi lavado. The killer is you! Before anything, the killer persuaded someone to help carry out the murder. And that person was... Hifumi. With an accomplice, the killer was able to execute a number of otherwise impossible schemes. First, they convinced someone to meet them in the rec room last night at 1 in the morning. That someone they met with was Hiro. The murderous duo intended to pass Hiro off as the prime suspect. So when they met up with him, they drugged him, knocked him out, and stuffed him into the Robo-Justice suit. Next, Hifumi positioned himself to make it look like Robo-Justice was attacking him, while the killer used a digital camera to take pictures of the assault. They did all this just to create evidence that would put the suspicion on Hiro. When they were done with him, they shoved him, still unconscious, into the pool room locker. And then finally, at 6 a.m., they moved into the murder phase of their plan. They called Taka to the equipment room.
That's where Hifumi killed him, making it the scene of the first murder. The murder weapon was Justice Hammer 4, which was left there in the equipment room. The reason Hammer number 4 was used was to create confusion about the order of the crimes. So, next they falsified 2 more assault incidents. For these attacks, the killers pretended to be the victims, to solidify Robo Justice as the suspect. The first fake incident was the attack in the rec room. There, the killers wanted us to see Justice Hammer 1 and the Robo Justice pictures they'd taken. They wanted to make sure we bought the surprise attack story. The second fake incident was the attack in the library. This time, they planted Justice Hammer 2 and an injured Hifumi to sell us that story. With these 2 incidents, the killers were able to create a certain preconception in our minds. That the suspect was increasing the size of the hammers and attacking people in order as they did. We fell right into their trap and started looking for the suspect based on that. But while we did that, we left Hifumi alone in the nurse's office. This was exactly what Hifumi was hoping for. He took a blood packet from the refrigerator and Justice Hammer 3 and turned the room into a crime scene in which he himself had apparently been brutally murdered. He let out a scream to draw us back, and when we returned, that's what we found. Meanwhile, the other group that had been out searching found Taka's body at the same time. So when we heard the body discovery announcement, we naturally assumed it was for Hifumi. We left the nurse's office, and Hifumi once again took advantage of the situation. He simply got up and made his escape. When we learned his body had disappeared, we all rushed back to the nurse's office. And once again, Hifumi had the chance he was waiting for. This time, he snuck into the equipment room. He wrapped Taka's body in a tarp and used the dolly to move it all the way down to the repository. That explains how each of the bodies disappeared. But even Hifumi didn't know what the true killer had in mind for their final act. Their plan all along was to kill Hifumi and get rid of the one person who could betray them. And they did it using an ordinary, everyday hammer from the repository. That should cover everything that happened in this case. And the villain behind it all is... Celeste. Sorry, you lose.
When was the last time I was forced to utter such words? They hang heavy around my neck. Then you admit it? You're the killer? Listen to you, trying to take charge, as if you're my private instructor. I, Celestia Ludenberg. Actually, no. Taiko Yasuhiro is fine. É o Gult, né? So, you finally accepted it. I'm the kind of person, once I've lost, I don't like things to drag on. Interesting. Okay, Monokuma. I'm ready to begin. Or, no. I suppose this is the end, isn't it? It is indeed the moment we've all been waiting for. Time to vote, okay? Okay. If you would, please locate your lever and cast your vote. And when the votes are tallied, who will become the Blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? What's it gonna be? What's it gonna be? Vocês provavelmente já imaginavam, mas vocês acertaram em cheio. O culpado dessa rodada, a pessoa que puxou todas as cordinhas, é a Celestia Ludenberg, também conhecida como Taeko Yasuhiro. Honestly. Não tenho escolha a não ser passar a minha vez. Que lamentável. Parece que, desde o início, eu estava errado em conspirar junto a alguém. E subestimei severamente o quão cérebro de minhoca o Hifumi poderia ser. Então foi você que propôs a parceria ao Hifumi. Mas como que você o convenceu a aceitar? Não consigo imaginá-lo aceitando matar alguém tão facilmente assim. Ela é uma mentirosa profissional. Não deve ter sido muito difícil. Ora, uma mentirosa profissional? Eu lhe garanto que não foi nada tão difícil. So then, Então, você usou aquilo? Você não deixa escapar nada, Kyoko. Sim, foi exatamente da forma que você imagina. Para conseguir ter o Hifumi sob o meu controle, eu fiz uso daquilo. Pelo bem daqueles que tiveram suas vidas poupadas, eu preciso, infelizmente, dizer em enigmas, mas estou me referindo ao objeto no qual ambos, o Hifumi e o Taka, gostavam bastante. Eu acho que deu pra entender, né, gente? Vocês são inteligentes. Você quer dizer
o alter ego, não é? O Makoto acabou deixando claro. Say what? O que é isso? O que é isso? Do que vocês estão falando? Just a second. Estamos no meio de uma conversa importante. Não se intrometa. Eu sempre a ovelha negra. Eu triste. In other words, Então, foi você que roubou, não é? Indeed. Sim, correto. I see. E usou para convencer o Hifumi para cooperar com você. E novamente, você está correto. Na noite passada, depois de termos ido embora da nossa reunião, eu dei uma visitinha ao quarto do Hifumi. Você precisa de alguma coisa? Actually, Eu tenho algumas informações que eu acho que você gostaria de saber. É sobre o roubo de um certo item. Eu sei quem é o culpado. Hã? Are you okay with É o this? Taka. Foi ele que roubou. So, Eu também tenho provas. Você gostaria de ver? Então eu mostrei a ele, naquela câmera digital, uma foto do próprio item no quarto do Taka, que eu havia preparado antes de visitá-lo. E claro que eu deletei logo em seguida. Assim como eu pensava, foi ele. Mas como? Eu iria sinalizar, eu iria sinalizar quando eu ou ele aparecesse. Foi por isso que o Taka me forçou a roubá-lo. O quê? as for me, Por favor, me perdoe. Ele, o Taka, eu tive que improvisar assim, de momento. Viajei. Me ameaçou. E ele te ameaçou? Eu não consigo tanto entrar no personagem com ele, ele é muito cringe e... Na noite passada, o Taka veio subitamente ao meu quarto. Só de lembrar o que houve, dói. E ele me forçou. O quê? Ele até tirou fotos. E disse que se eu não ajudasse ele mostraria elas pra todo mundo. Caralho, que filha de uma puta, mano. Me desculpe. Eu não tive escolha. Ele é um criminoso. É um criminoso descarado. Aquele monstro. Eu sabia que ele tinha caído no abismo negro. Mas eu nunca imaginei que ele fosse ir tão longe assim. Ah, Hifumi. Foi tão fácil. Parece que ele nasceu pra ser enganado. Eu irei dizer essas palavras pela primeira vez na minha vida. Eu vou matá-lo. Eu vou aniquilar o Taka. most unfortunate. Por favor, espere. Se você ir agora, você vai cair direto na armadilha dele. Armadilha? Actually, O Taka está planejando escapar desse lugar, usando o que ele roubou. Ele está de olho em você. Ele está planejando escapar. Então ele... Será que... Sim. O Taka te pretende te matar. O quê? indeed. Tudo isso para ele conseguir mantê-la para si mesmo. Aquele monstro. Monstro, 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 monstro. Honestly, Você está inconfortável em deixar um selvagem como ele à solta? E eu não vou deixar ele ficar à solta. Eu vou salvá-la. actually, Nesse caso, gostaria de se juntar a mim? Eu, por acaso, tenho um plano para esta ocasião. Hã? Um método muito especial que nos permitiria não só recuperá-la, mas também escapar desse colégio. E com isso, meu flashback está finalizado. Com quem você está falando?
Não se preocupe. O Rifumi concordou imediatamente. O efeito que aquele item tinha era consideravelmente alto. O poder do amor, não importa o quão deturpado seja, é uma força corruptora. É sempre vale tudo pra você, não é mesmo? Aproveitando que estamos falando disso no momento, foi o Rifumi que criou aquela fantasia ridícula? Sim, e me causou mais problemas do que eu imaginava. Eu simplesmente pedi para ele preparar algo que pudesse ser usado para tampar o rosto e o corpo de alguém. Eu não fazia ideia que ele iria aparecer com algo assim. Isso comprova a péssima escolha que eu tive para um cúmplice. E por que você tentou fazer parecer que eu era o culpado, cara? Porque você é um imbecil. Só por isso? Você, por outro lado, foi perfeito. A sua estupidez superou minhas expectativas. Foi de grande ajuda. Porém, eu realmente sinto pelos seus pais. Eu tô chorando por dentro agora, cara. Mas, quando você estava passando o plano para o Rifumi, como você explicou que ele teria que fingir de morto? Você quer dizer o que o Rifumi deveria ter feito quando fosse revelado que ele não estava realmente morto? Eu disse exatamente isso para o Rifumi. Quando você aparecer novamente, depois de ter fingido de morto, diga: eu estava na beira da morte, mas minhas lesões não foram fatais. E o Rifumi acreditou? Isso não era tudo, é claro. No plano que eu apresentei ao Rifumi, eu deveria ter matado outra pessoa enquanto ele estava sendo questionado. Se eu fizesse isso, ele teria um álibi e estaria livre de suspeitas. Ele acreditou palavra por palavra. Um dos truques mais velhos da história. Eu só disse uma mentira que correspondia ao nível dele. Na verdade, ele nem sequer me questionou. Ele acreditou naquela mentira. Até um momento em que o martelo colidiu com a sua cabeça. Então você realmente pretendia traí-lo desde o início? Mas é claro. Nesse plano, a morte final de uma pessoa que estava fingindo de morta seria uma surpresa e tanto. Você não tem nenhum valor pela vida humana? Vale menos do que uma ficha de poker quebrado. Eu só estava fazendo o necessário para vencer. Você tá parecendo com o Byakuya falando desse jeito, cara. No caso dele, isso é verdadeiramente um jogo. Não acho que nós podemos ser comparados da mesma forma. Então o que te fez ir tão longe assim? Foi pelo dinheiro? Você está falando dos 10 bilhões de ienes do... Opa! Você está falando dos 10 bilhões de ienes do Monokuma? Embora seja uma quantidade considerável de dinheiro, isso foi, de fato, o meu único motivo. Desde o momento em que começamos nossas vidas desprezíveis aqui, eu só conseguia pensar em sair. Mas não era você que sempre estava dizendo que precisávamos aceitar o nosso destino aqui? Tava mentindo, porra. Todo dia que eu acordava, isso era a única coisa que eu podia fazer para suportar isso. E o mais insuportável de tudo era cada um de vocês. Eu não queria nada mais do que sair desse inferno. Você quer saber o porquê? Você quer? É porque eu tenho um sonho. E ter que viver minha vida inteira aqui, nesse lugar, era como desistir do meu sonho. Eu não poderia fazer algo desse tipo. Minha participação em torneios de apostas clandestinos, apostar minha vida por enormes quantidades de dinheiro, isso foi tudo em prol do meu sonho. Qual é o seu sonho, Celis?
viver em um castelo europeu. Um castelo? E estar cercada pelos homens mais bonitos do mundo. Vesti-los como vampiros e usá-los para o que o bem quiser, como mordomos. Assim, transformando meu mundo em um mundo estético perfeito do em um mundo estético perfeito do decadentismo. This is fine. Meu sonho e meu objetivo era viver a minha vida naquele mundo. Esse era o meu maior objetivo na vida. Se eu tivesse conseguido adicionar os 10 bilhões de ienes com o que eu já tinha ganho, eu teria conseguido. Mas esse foi o máximo que eu consegui chegar. There is nothing. Infelizmente, o meu sonho foi estilhaçado, igual a uma xícara. Mas eu não tenho arrependimentos. Esse é simplesmente o resultado da minha luta pelo meu sonho até o fim. Just the worst. Tá. Você é muito dedicado sobre o seu sonho. Mas é sério que você matou dois dos nossos amigos só por causa disso? Oh, Você está dizendo que eu deveria me sentir culpada? Que desperdício de oxigênio. Eu não penso, nem sinto nada em sacrificar os outros pelo meu próprio bem. do you understand? Essa é simplesmente a forma que eu fui criado. Não é incrível como diferenças morais podem tornar uma conversa tão estranha? What is this? Você tirou as palavras da minha boca. E como você pode estar tão calma nesse momento? Você não entendeu ainda? Você vai morrer. Como você não está com medo? Eu posso afirmar com um orgulho que sou uma das mentirosas mais talentosas existentes. E não paro em só mentir para os outros. Eu consigo até enganar minhas próprias emoções, conscientemente. Então você não está com medo? Yes. Não, Indeed. não estou com medo. Então, por favor, me mate quantas vezes desejar. No entanto, se for para eu reencarnar, certamente eu reencarnarei como Isn't it wonderful? a Maria Antonieta. Se isso acontecer, você vai acabar sendo executado de novo. Essa risada vindo dela, de alguma forma, não me pareceu real. Ela disse que conseguia até mesmo enganar suas próprias emoções. Mas isso provavelmente foi a sua última mentira. No fim, ela não conseguiu fingir nem a sua própria risada. Vocês já acabaram aí? Tá bom então, vamos começar. É hora da punição do culpado. Now then, I prepared a very special punishment. Eu preparei uma punição muito especial para Celestia Ludenberg, a apostadora suprema de nível escolar. Let's give it everything we've got. It's punishment time! I guess I'll let Kyoko hold on to this. What? Will it really give you the hope you're looking for? I can't say I ever saw it that way. Which is why... Actually, it's not important. Well then, take care, everyone. Perhaps we'll meet again, in another life.
Acabou. A terceira execução acabou. A execução da Celis. Acabou. Eu não poderia nunca simpatizar com a Celis por ter matado 2 amigos meus. Mas mesmo assim, ela também era minha amiga. E sem hesitação alguma, ele... Ah, é chato mesmo, né? Mais uma vez, pessoas que tiveram morrer porque vocês não conseguiram deixar suas paixões pelo lado de fora. Vocês ainda são jovens. Vocês deveriam valorizar um pouco mais as suas vidas. Poxa vida. Até quando vai demorar até vocês finalmente representarem a esperança da geração? Eu não me importo com a esperança, porcaria nenhuma. Eu retiro a minha candidatura, então me deixa embora. Não importa o que vocês querem ou não. Vocês são a personificação da esperança. E o meu destino predeterminado é arrastar vocês até o fundo do desespero. É um pouco triste, mas não há como escaparem. Pare com essas baboseiras. Até quando você pretende nos forçar a participar disso? Qual é o seu objetivo? Cara, que entediante. Você poderia parar de perguntar isso? De qualquer forma, a Celis te deu uma chave, não é, Kyoko? Essa chave é do quê, hein? Hã? O que foi? Antes de eu responder a sua pergunta, responda a minha. O que você fez? O que você fez com o meu corpo? O quê? E responda. O que você fez com o meu corpo? Ah! Você tá me deixando nervoso. O que foi que eu fiz? Como assim? Eu não faço ideia. Eu não sei de nadinha. Hã? O que? Do que eles estão falando? O diretor por trás do Monokuma fez algo com o corpo da Kyoko? O que ela quer dizer com isso? Parece que está começando a sair faíscas. Então, eu vou sair antes das coisas piorarem. Vocês continuem aproveitando a vida aqui no colégio, ok? Se vocês se sentirem solitários, podem me chamar. Mas eu não vou aparecer. Até mais. Então, o Monokuma desapareceu, nos deixando aflitos de desespero. Mas nosso desespero não estava completo. Nós ainda tínhamos um pequeno fio de esperança. Isso era... Ei, Kyoko, eu sei que o Monokuma te perguntou sobre isso agora há pouco, mas que chave é essa que a Celis te deu? Provavelmente é a chave para um dos armários do vestiário. Hã? Então ela... Eu presumo que seja lá que ela escondeu. Onde o homem sábio esconde a folha? Na floresta. Devemos ir lá checar com nossos próprios olhos agora. Sim, você está certo. Nós saímos da corte do tribunal com pressa e fomos para o vestiário. Enquanto nos aproximávamos do vestiário, Kyoko virou e nos olhou, dizendo em um tom baixo: tomarei conta do resto sozinho. Os outros voltem para o refeitório. Eu conto o que eu achar depois de terminar. Por que apenas você? Não é óbvio? Enquanto falava, Kyoko fitou a câmera de segurança. Não é isso que eu quis dizer. Eu quero saber por que você? Há uma chance de que você seja o espião. Então, eu vou também. Você? Por favor, me deixe ir também. Fazer furdúncio por aqui só vai trair atenção indesejada. Faça o que quiser.
Obrigado, Byakuya. Well then. Certo, estaremos esperando. Yo, Te vejo depois no refeitório, cara. Que? O Makoto vai com a Kyoko? Ah, entendi. Boa sorte, Makoto. Com uma garota como ela, você só precisa dar o primeiro passo e está feito. Não prestando muita atenção no mal entendido da Hina, todos voltaram juntos para o refeitório. Shall we go? Nós devemos ir também. É, So then, pelo bem do nosso tempo, começaremos logo. Kyoko puxou a chave que ganhou de Ceres de dentro do bolso e inseriu em um dos armários. Ela lentamente abriu o armário e dentro... Bom dia! Parece que já faz um tempo. Está tudo bem. Que alívio. Vindo da Kyoko, havia uma surpreendente ar de verdadeiro alívio em sua voz. Eu fiz exatamente o que a Celes me mandou. Eu fiquei quieto e não dei um pio. Ah, e também... eu devo conseguir acessar os arquivos neste disco rígido em breve, a partir de amanhã. Eu vou continuar trabalhando nisso. Espera só mais um pouco, tá? De qualquer forma, isso está resolvido. Nesse caso, sim. Você pode dizer que as coisas estão resolvidas, mas... podemos ficar aqui mais um pouco? Eu realmente gostaria de escutar a sua história, enquanto temos a chance. Por favor, Kyoko. O que você está fazendo sozinha? you. É por isso que você veio comigo? Para ter essa conversa? However, Mas... não é nada que você precisa saber agora. Eu não preciso saber? Eu estou preocupado com você, Kyoko. what? Preocupado? Quando você desapareceu durante a investigação sem dizer uma palavra, sim, eu me preocupei. E aí, você nem sequer se explicou. Você continuou com isso e... Indeed. é natural que suspeitassem que eu sou espião do impostor. Você também, não? Não, eu não acho. Eu acredito em você, Kyoko. What? Você acredita em mim? Por que eu não acreditaria? O que é de estranho em confiar em um amigo? É por isso que eu queria falar com você. Quero que você acredite em mim também. Porque nós somos amigos. Tudo bem. It's true. Eu vou tentar acreditar também. Acreditar em você. Então, That's fine. tá bem, eu irei falar. Vou te contar o porquê de eu desaparecer e onde eu fui. Veja bem. O que a Kyoko me disse ali, honestamente, foi uma surpresa. Apesar do fato de eu dizer que acredito nela, não era algo que eu poderia aceitar facilmente. Então, eu esperei para poder confirmar com meus próprios olhos. E quando o período noturno veio, eu saí. Correct. Não há câmeras ou monitores no banheiro masculino do segundo andar. No armário de limpeza, na parede de trás. Eu vou realmente achar o que a Kyoko me contou. No fundo do armário de limpeza do banheiro masculino? É aqui, né? No último. De relance, parece apenas um armário de limpeza comum do dia a dia. O que a Kyoko me disse está realmente no lugar assim? Ela disse que era na parede de trás do armário de limpeza, não disse? Mas eu não... por nenhum motivo, coloquei minha mão na parede do fundo do armário.
E de repente, como se eu estivesse sendo sugado. Tum. Eu não preciso fazer os barulhos, né? Nada a ver. Enquanto eu escutava aquele barulho alto, eu fui sendo lançado para dentro da parede. Sem nenhuma ideia do que estava acontecendo. Eu caí na sala atrás do armário de limpeza. Hã? Então, basicamente, a parede do fundo do armário de limpeza é tipo uma porta giratória. E eu estou no outro lado. Exatamente como a Kyoko me disse. Correct. No banheiro masculino do segundo andar, no armário de limpeza, na parede de trás, há uma sala escondida, depois da parede. E essa é a sala secreta. E o que exatamente tem aqui? Tem um grande volume de arquivos aqui, até com alguns anuários escolares velhos também. Está tudo coberto de poeira. Entre esses arquivos, minha atenção rapidamente foi para um volume no fim de uma das prateleiras. Registro de estudante do Colégio Pico da Esperança? É a única coisa que não está coberta de poeira. Alguém pegou nele recentemente? Eu casualmente peguei o arquivo, mas antes que eu pudesse ver o que estava dentro, minha atenção foi para um pequeno pedaço de papel que caiu de dentro. O que é isso? Você não deve sair desse lugar? Isso é meio estranho. Eu entenderia se dissesse você não pode sair daqui, mas você não deve sair daqui? O que é isso? Eu tô ficando tonto. Estou com essa sensação estranha. Como um déjà vu. Essas palavras, você não deve sair daqui. Sinto que já escutei elas antes. Mas não consigo lembrar. O que eu sei? O que eu não sei? Um barulho vibrou de dentro da minha cabeça. Foi o som do meu cérebro tremendo. E no momento seguinte, houve escuridão. Nada fez sentido. Começou em incompreensão. E então acabou. Levou um tempo. Até eu abrir meus olhos de novo. Ai, 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 ai. Parece que eu desmaiei depois de ser golpeado. E isso é tudo que eu sabia. É isso que a parte de trás da minha cabeça latejando me dizia. É uma prateleira vazia. Hein? Uma prateleira vazia? Eles sumiram. Todos sumiram. Os anuários, os registros de estudante e até o pedaço de papel no chão. Tudo simplesmente desapareceu. Mas que diabos? Foi o pensamento mais coerente que eu pude tirar da minha mente conturbada. A dor na minha cabeça começou a se espalhar para o resto do meu corpo. De qualquer forma, é melhor eu voltar para o meu quarto e descansar um pouco. Arrastei meu corpo mole e meus pensamentos bagunçados para fora da sala secreta e em direção ao meu quarto. De alguma forma, eu consegui descer para o primeiro andar da área escolar. Quanto mais eu caminho, mais eu... Meus olhos estavam embaçados. Eu não pude enxergar os detalhes de meus arredores. Eu desmaiei de onde eu estava, formando uma bolinha no chão. E depois,
Eu pude escutar algo distante. Era fraco, mas com certeza era algo. O som está vindo da quadra? Eu juntei toda a energia que eu conseguia e fui cambaleando para a quadra. O som ficava mais forte quanto mais perto eu chegava. Tem alguma coisa acontecendo? Não, com certeza algo está acontecendo. Está vindo de dentro da quadra? Eu quietamente entrei com a minha cabeça na quadra. E então, os sons ficaram ainda mais intensos. A batalha grandiosa acontecendo bem na minha frente. E, bem, pelo menos um dos dois se encaixa no termo grandioso. De qualquer forma, eu estava petrificado, sem conseguir tirar meus olhos do conflito. É como se eu tivesse esquecido como me mover, como respirar. Qual o significado disso? Combinaram? I've made a decision. I will no longer retreat, no longer compromise, no longer regret. I've made my decision. I'm going to resist you. Okay. But you do realize what will happen if you go through with this, right? You haven't forgotten, have you? What I'm holding hostage? O que... Que raios é isso? Do que eles estão falando? Reféns? Então, isso quer dizer que o espião do impostor é... E é aqui que terminamos o episódio de hoje. Com esse capítulo lindo e magnífico, como eu já havia dito antes. Meu Deus, que história envolvente. Esse capítulo em específico, minha Nossa Senhora, é muito bom. Nossa, tá sendo bom gravar isso, de verdade. Sendo muito, muito bom. O que são esses prints do Marco? Ai, de qualquer forma, enfim, vamos finalizar, né? Até porque tá ficando tarde. E apesar de ser sábado, todo mundo quer dormir, né? De qualquer forma. Bom, uma boa noite a todos. Muito obrigado aos que apareceram, aos que estão aqui na live e não estão falando nada. A todos, né?
caso tenham se interessado pelo jogo, apareçam segunda, ou talvez até amanhã, mas provavelmente segunda, né? Porque domingo é complicado puxar até tarde, porque todo mundo tem suas responsabilidades de segunda-feira, ou pelo menos a maioria. Bom, novamente, muito obrigado a todos que compareceram aqui. Acho que, enfim, muito obrigado de verdade por apoiarem isso, de estarem aqui sempre que tem live. Realmente fico grato a todos vocês. E acho que também não podem comparecer, mas que assistem pelo YouTube. Quer dizer, que assistem. Vocês entenderam. Enfim, muito obrigado e até segunda. Uma boa noite a todos. Big beijo.